muita tristeza, né? Na Casa Imperial, na família imperial e nos movimentos monarquistas no Brasil, inclusive a pró-monarquia. A pró-monarquia ela visa coordenar os movimentos. Ela não é um movimento único no Brasil, ela coordena os diversos movimentos. Existem mais de 200 movimentos monárquicos no Brasil. E os monarquistas receberam isso com muita tristeza, porque Dom Luiz sempre foi o inspirador do nosso movimento. Dom Luiz, junto com Dom Bertrand, eles foram a semente dos movimentos monárquicos no Brasil, com um trabalho incansável, um trabalho no Brasil inteiro, proferindo conferências, sendo convidados no Brasil inteiro pelos brasileiros. Então, o que a gente pode dizer é que Dom Luiz ele foi essa semente de uma árvore que já é mais ou menos frondosa. Ela, no Brasil, 200 movimentos, ela tem, enfim, é uma ideia que tem uma penetração muito grande. Estão passando por aqui os familiares que moram aqui no Brasil, que estão mais próximos. Em primeiro lugar, Dom Bertrand, seu irmão, evidentemente, que moravam juntos aqui em São Paulo. Depois, Dom Antônio, que era o terceiro na linha de sucessão, agora é o segundo. Dom Antônio, que veio do Rio de Janeiro. Dom Alberto, e temos também Dom Pedro de Alcântara, o sobrinho, o deputado Dom Luiz Felipe, que já veio. Em princípio, todos devem vir, mas há alguns que estão na Europa e que talvez não tenham tempo hábil ou por razões também de compromissos não puderam desmarcar. Então, esses vieram. Eu estava no final do ginásio, para falar a verdade. Foi 1968, 69. Mas naquela época não se falava de um movimento monárquico propriamente. Em 1988, com a derrubada da cláusula pétrea, nós ficamos livres para defender a ideia monárquica que antes estava proscrita. E, a partir daí, a convite de Dom Bertrand, primeiramente, depois aí eu tive um contato mais perto de Dom Luiz, nós resolvemos fundar a Juventude Monárquica na época, e que teve uma atuação durante o plebiscito, uma atuação bastante marcante, vamos dizer, de propaganda, pelo menos, mas com as dificuldades que foram impostas pelas condições da época, especialmente o boicote da grande mídia. A grande mídia não aceitava fazer propaganda da monarquia e, inclusive, se formos olhar historicamente, a grande mídia boicotou, não pôs as fotos de Dom Luiz ou entrevistas com Dom Luiz, Dom Bertrand, porque eles sentiam que era uma ideia muito forte. Depois do plebiscito, aí eles liberaram um pouco mais, nós estamos numa época diferente, e a ideia monárquica passou a ter uma aceitação muito maior, surpreendentemente para muita gente, uma aceitação muito maior. E dali para frente, Dom Luiz e Dom Bertrand incansavelmente viajaram pelo Brasil inteiro, fizeram conferências, receberam homenagens, participaram de eventos, e estamos hoje nessa situação que, de um lado, o Brasil numa certa calamidade política e, de outro lado, a ideia monárquica que é bem recebida em todos os lugares. Dom Luiz é uma pessoa muito afável, muito sagaz ao mesmo tempo e muito tranquilo. Ele tratava bem a todos e procurava elevar a todos que chegavam perto dele. Esse era Dom Luiz. Ele, ao contrário do que se pensa, ele não se impunha, ele se impunha por si mesmo, mas ele não precisava fazer nada contra as pessoas. Pelo contrário, todos o amavam de certa maneira. Dom Luiz, ele é muito alemão, não é? A senhora mãe dele, Dona Maria, era princesa da Baviera. Então, ele gostava muito, na Alemanha, de participar de caçadas controladas, caçadas
dentro dos limites dos campos de caça. Ele gostava muito de ir com os amigos a cervejarias. Isso no passado. Hoje, Dom Luiz, na verdade, ele era uma pessoa intelectual, uma pessoa que estudou a história do Brasil e que sabia dar o bom conselho, dizer o que estava certo, o que estava errado, o que se deve fazer. Sim, sim, com certeza. Já aconteceram alguns eventos em algumas cidades no interior de São Paulo, do Brasil. Os príncipes se dividiram, Dom Luiz, Dom Bertrand, e os demais membros da família também, sobrinhos, e estão representando a família nestes eventos. Todos querem homenagear a família imperial, todos querem homenagear a Casa Imperial. E, especialmente agora neste ano, com o bicentenário, tem, por exemplo, o evento da Jornada dos Príncipes. É uma espécie de reprodução da jornada de Dom Pedro I, quando ele veio do Rio de Janeiro aqui para São Paulo para defender a ideia da independência. E foi recebido em várias cidades do Vale do Paraíba, com assim muito apoio, e muitas pessoas de grandes famílias do Vale do Paraíba incorporaram-se a essa jornada, a essa vinda de Dom Pedro I a São Paulo, e pararam no Ipiranga. Aqueles que estão no quadro de Pedro Américo, os rostos, as faces são de familiares dos, então, componentes dessa guarda imperial que se formou e que acompanhou Dom Pedro I até a declaração da independência. A solução para o Brasil não é só a monarquia, é preciso também um restabelecimento moral, um restabelecimento dentro da nossa tradição, da catolicidade, da Igreja Católica. E, enquanto príncipes, eles pessoalmente acham que, ou consideram que a solução para o Brasil está no retorno aos princípios da Igreja Católica. E, nesse sentido, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira tem um papel fundamental, porque é o grande defensor dos princípios da moral, da Igreja e também das ideias da sociedade orgânica, como a tradição, a família, a propriedade. Então, na verdade, Dom Luiz e Dom Bertrand são fruto dos ensinamentos, no ponto de vista intelectual, são fruto dos ensinamentos do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Eles sempre admiraram muito e que os conduziu por orientação de Dom Pedro Henrique, o pai deles, também frequentou o movimento de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira e trouxe os filhos para isso, considerando que ele dizia para os filhos: vocês como príncipes, a função do príncipe é estar na frente do campo de batalha. E hoje a batalha é ideológica. E nessa batalha ideológica, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira é inspiração. Então, o futuro da Casa Imperial é um futuro que depende do povo brasileiro. Dom Bertrand, agora novo chefe da Casa Imperial, sempre defendeu que a volta da monarquia depende do povo brasileiro chamar a família imperial. Essa é uma condição, aliás, que Dom Pedro Henrique, o pai deles, já sempre impôs àqueles que queriam restaurar a monarquia. Então, existe sim o futuro. Eu vejo que, não sei se a curto prazo, mas a médio prazo, o povo brasileiro vai se dar conta de que o regime atual, do jeito que é muito vulnerável e muito sujeito à corrupção. Então, portanto, eu vejo que a monarquia vai ser restaurada algum dia. E essa restauração tem que ser na linha da legitimidade, ou seja, na linha
da família imperial, da Casa Imperial do Brasil. Não é uma restauração em que o Congresso vai escolher um qualquer para ser rei. Não. A monarquia, ela tem raízes históricas. A família real portuguesa e depois a família imperial brasileira consolidou nossas fronteiras, consolidou o nosso país do jeito que ele é. E a essa família se deve, o Brasil deve a sua origem praticamente. E ela tem condições de representar o Brasil no Concerto das Nações. Olha, continuem na trilha em que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira está propondo e considerem que a monarquia no campo político, a solução que talvez o Brasil precise.